Fala, gata! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do Fala Gata Podcast. Esse é o nosso 18º episódio. E continuamos na mesma saga de gerar conexões para crescer juntos. Exatamente, esse é o intuito disso tudo desde o começo. É para isso que tem esse podcast, né? Sim. Obrigada, pessoal, por estar interagindo nas nossas páginas. Tivemos aí 3 últimas entrevistas, né, que a gente está postando todas juntas. A gente resolveu mudar um pouquinho. Dá pra fazer um mix dos cortes. Para não ficar cansativo. Então, obrigada pela interação, compartilhamento. Sugestões, que o pessoal continua a dar muitas sugestões, tá muito legal. Não parem, por favor. Ó, aí ao lado está todas as nossas plataformas, o Fala Gata Podcast no Instagram, no nosso YouTube e nosso Spotify. Lá no nosso Instagram tem um link direto que cai no site. No site, você já vai ser direcionado para essas outras plataformas. Isso mesmo. E a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? Exatamente. Bom, a gente tem aí como patrocinador desde o início a Origens Cosméticos. Que inclusive agora está mudando toda a embalagem de seus produtos, inclusive aqui, ó, a embalagem aqui mudou agora também, então... Deixa eu ver. Mas o produto ainda não mudou. Esse aqui que tá aqui não é o novo. Mas ele vai ficar super chique. Que linda, que elegante, Origens. Porque realmente ele vai passar Ele quer mostrar que não só a qualidade do produto, mas a embalagem, querendo ou não, chama a atenção também, né? Uhum. Então, ele vai mudar todas as embalagens e continuar com o produto. Lembrando que eles têm a linha profissional, de muita qualidade. Muitas pessoas já têm relatado, profissionais da beleza aí falando com a gente. E eu posso testar, Carol também, a linha Home Care maravilhosa. E você entrando aí nesse QR Code, você tem um cupom de 10% de desconto, colocando Fala Gata. Isso mesmo. A gente também tem a parceria com a Café Web Design, né, Gabriel? Bom, você pode criar lojas virtuais, marketplace, criar sites, desde um site mais simplesinho, onde você só quer mostrar o seu trabalho, fazer um rastreamento ali de quem te segue e tudo mais, mas também as lojas maiores, com páginas de venda mais completas. O Gabriel entende tudo. Sensacional. Entra lá, ou pelo QR Code, ou pelo Instagram, que você também vai cair em tudo que você precisa saber. Hoje em dia não tem como você ter uma empresa e não ter um site, gente, por favor. Também. O meu tá sendo criado, tá? Então vamos lá, gente, começar a nossa entrevista. Olha, a gente eu até falei para as meninas que a gente tinha uma meninas, tem uma fila, de pessoas que são convidadas, né? A gente conversa com as meninas porque a gente quer trazer, inclusive, pessoas de nichos diferentes, sempre mulheres de nichos diferentes. Só que o tema é tão importante, tão sensível, quando eu conversei com a Vá, que foi passado na frente porque a gente quer pegar a crista da onda, a gente quer pegar o momento para que a gente ajude a engajar mesmo, de verdade, porque tem tudo a ver com o nosso tema, com o nosso podcast. Então, sejam bem-vindas, meninas. Daniele Jorge, Vanessa Boazzi, da OAB de Fernandópolis. Muito obrigada pela oportunidade. Nós somos super gratas, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu acho que, assim, essa oportunidade que vocês nos deram é muito legal, porque a gente queria mesmo que o lançamento do projeto, que esse projeto, que é, assim, fruto do nosso coração, fosse divulgado por mulheres. Eu acho que o que a gente quer aqui é trazer, enaltecer, empoderar, amparar a figura feminina. Então, assim, nada mais que justo ser um podcast feminino conduzido por vocês. Obrigada, é um prazer receber vocês. Meninas, a gente quer focar o projeto em si, mas vocês estão, inclusive, voluntariamente encabeçando esse projeto junto de mais um corpo de meninas. Então, já que vocês vieram aqui como representantes, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é a sua função na AB, um pouquinho sobre sua vida, como foi sua trajetória, de uma forma resumida, só para que o nosso público se sinta um pouquinho mais íntimo de vocês duas. Pode ser? Começa aí, Dani. Meu nome é Daniele Jorge da Silva, eu sou advogada há 23 anos e atualmente o meu cargo na OAB é secretária adjunta do triênio 2022 a 2024. E a Vanessa trouxe esse projeto para a gente, para nossa diretoria, e a gente ficou, eu principalmente, a doutora Ângela, que é a vice-presidente, nós ficamos encantadas e agradecidas por ela ter tido essa iniciativa.
e abraçamos essa causa. Legal. Arrasou. Agora fala um pouquinho, sobre você. Meu nome é Vanessa Buozzi, eu também milito, advogo há mais de 20 anos e sou da área de previdenciarista, ou seja, não tem muita abordagem com o tema, mas assim, como eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Advogada, que está sendo criado também em Fernandópolis, algo muito interessante, eu tenho uma familiaridade com o tema. Então, assim, eu não sou criadora do projeto, o projeto foi desenvolvido, criado por uma delegada no estado de Formosa, Goiás. E eu tive contato com esse projeto através da OAB de Paranaíba, através da Daniela Carozzi. E quando eu conheci o projeto, eu fiquei encantada, porque eu acho que ele só tem a agregar, a nossa cidade precisa desse projeto. Sim. Os órgãos públicos, a sociedade civil precisa se engajar nisso, que é uma forma de amparar a mulher que está em situação de vulnerabilidade. Ótimo. Então, para a gente continuar, vamos primeiramente falar o que é uma mulher em situação de vulnerabilidade. O que você compreende que é uma mulher em situação de vulnerabilidade? Já vamos entrar na seara de como estão os dados no país, como é que, por que precisa de um projeto, sendo que a gente já tem órgãos aí, né, instâncias em que a gente pode recorrer. Sim, a mulher em situação de vulnerabilidade que a gente fala nesse projeto não é só aquela que está numa situação de vulnerabilidade social e financeira, porque existe muito isso também, né? Essa mulher, além de estar numa situação de vulnerabilidade financeira, ela também está sofrendo a violência doméstica ou a violência de uma forma específica, no caso dela, que seria dentro do ambiente de trabalho e tudo mais. Ela está nessa rede que ela não consegue sair, ou seja, pela dependência econômica, ou seja, porque ela tem medo, ou porque ela tem vergonha, e ela não consegue sair dessa situação de violência. Então, para o nosso projeto, a situação de vulnerabilidade representa essa mulher que está em risco, risco iminente, ou ela sofre cotidianamente, ou ela está prestes a sofrer a violência doméstica. E vocês trouxeram alguns dados até para poder falar. Sim, são vários dados que foram feitos por uma pesquisa, que a pesquisa chama Visível e Invisível, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foi feita pelo Instituto Datafolha, é muito legal essa pesquisa, inclusive, ela começou em 2017, começou a ter uma estatística disso, e, infelizmente, só tem uma crescente nos dados. A cada ano, esses dados têm aumentado, a violência tem crescido em todas as suas formas, o que é muito triste pra gente. Então, eu fiz um breve esboço, assim, eu vou fazer uma colinha. Pode fazer. Porque, infelizmente, são dados bem alarmantes, né? Como eu falei, a pesquisa foi realizada, está na 4ª edição. Esses dados que eu trouxe aqui para a gente são de 2022, são mulheres que sofreram violência em 2022. A pesquisa aponta que, no ano de 2022, 18 milhões de brasileiras sofreram violência física. Isso as que denunciaram, né? Sim. Fora as que estão dentro de casa e que não denunciam, né? E que passam por Essa isso. pesquisa foi feita, assim, com homens e mulheres. Então, ou o homem ou essa mulher conhecia pessoas que sofreram a violência, ou essa pessoa foi vítima de violência. Então, além disso, a outra questão é que essas mulheres, a partir dos 16 anos, elas já começaram a ser computadas, porque senão seria violência infantil. Então, as mulheres com mais de 16 anos que sofreram violência física ou sexual, e pasme, né? O grande número é pelo parceiro íntimo, que é denominado aquele que é o cônjuge, o companheiro, o namorado. E esse número representa 21 milhões de mulheres. Nossa. A pesquisa ainda faz um comparativo, ela ilustrou, seria um estádio de futebol lotado de mulheres que sofreram agressão. Meu Deus. Eu só quero fazer um adendo. Essa questão da vulnerabilidade, né, e dessa lei, desse projeto, ele vai abranger as mulheres na violência doméstica, do trabalho e nas relações íntimo-afetivas, né? Porque às vezes você não mora com o agressor, a mulher não mora com o agressor, mas sofre. E isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? É que não precisa necessariamente estar morando junto. Não precisa estar casado ou em união estável, né? Para ter para sofrer esse tipo de violência e se enquadrar na lei. A pesquisa também fala, gente, que assim, eu acho que
como a Dani estava falando, sobre o agressor que é o parceiro, não necessariamente o cônjuge, mas o parceiro íntimo, né? Como a lei define. A pesquisa fala que o local menos seguro para a mulher é dentro da própria residência. É onde ela sofre mais agressão. Tem os dados aqui, inclusive, 53% das mulheres sofrem agressão dentro da própria casa. Então, assim, é muito preocupante, né? Porque é o lugar que é pra gente se sentir segura, exatamente. não está chamar de lar, né? Sim, exatamente. Meninas, mas vamos lá, para o público saber. A gente sabe que se a pessoa não tem condições financeiras, né, ela pode procurar a OAB, que vai determinar com que um advogado público, é isso? Tá certo? Sim, vá em amparo a ela. O que esse projeto traria de diferente? Qual é o diferencial desse projeto para uma pessoa que, por exemplo, precisa procurar um órgão público para esse tipo de coisa? Ela já pode fazer. Mas qual é o diferencial desse projeto para que nossa audiência... além de toda essa estrutura que a OAB já oferece, que é um convênio com a Defensoria Pública, existe a DDM, que ela também faz esse atendimento, o Ministério Público do Estado de São Paulo. A Delegacia de Defesa da Mulher. Defesa da Mulher. O que ocorre, a diferença do nosso projeto é que ele seria feito por mulheres que vão ser capacitadas, porque assim, o projeto inicia na primeira fase, que a gente vai capacitar advogadas voluntárias, nosso público seria essas advogadas voluntárias que vão até a Delegacia da Mulher, e no momento que a mulher está lá fazendo ocorrência, que ela está naquela situação de não saber se ela pode voltar para o lar, o que fazer realmente, né? Ela não sabe o que fazer, vai ter uma equipe que ela vai fazer esse atendimento e dar orientação não só criminal, porque o que acontece lá na delegacia, é a medida protetiva e tudo mais, é na esfera criminal. A pessoa, a advogada vai estar lá dando a orientação para ela, o que fazer civilmente, entendeu? Ela pode voltar para casa, porque o que a gente percebe no nosso Instagram, que são muitas dúvidas que ainda não é de conhecimento das mulheres, é que assim, a mulher que tem uma medida protetiva, ela pode ficar dentro da casa dela e o agressor ser afastado, e ela não, se ele é um titular também daquele imóvel, se ele é coproprietário desse imóvel, ela não tem que pagar aluguel para ele. Ou então, no estado de São Paulo, existe hoje uma lei que fala que ela tem um auxílio moradia. Então, assim, o que essa mulher pode receber naquele momento na delegacia, onde ela não sabe como recomeçar, para onde ela vai, é essa escuta qualificada, não só de uma profissional, né, mas de uma mulher que está ali para ampará-la. O mote do nosso projeto é o acolhimento, né? Não só a orientação jurídica, mas do acolhimento. Aqui em Fernandópolis tem alguma casa que abrigue essas mulheres, caso ela não tenha para onde ir? Não, ainda não existe. Aí seria... o poder público, né? Sim. Isso é uma competência do poder público. E também, se fosse, pelo que eu tenho estudado, o que eles... É um endereço secreto, que ninguém pode saber. E o que alguns municípios estão fazendo, por exemplo, constrói uma casa aqui, uma casa-abrigo, ou uma casa da mulher brasileira. Não seria para receber as mulheres de Fernandópolis. Então, teria que fazer um convênio, um intercâmbio com outra cidade para proteger. Né? Porque essa casa, o objetivo dela é proteção da mulher. Mas deixa eu só terminar de responder a sua pergunta. Sim. O convênio da OAB com a Defensoria abrange as pessoas com pouca possibilidade financeira. E lá a gente atende todo tipo, né? De homens, mulheres e todo tipo de ação, desde que a pessoa comprove. No nosso trabalho é voltado para mulher, na condição de vulnerabilidade, né? E depois, por exemplo, se precisar de ação civil, nós vamos encaminhar para o convênio da OAB, para a Defensoria, o que a gente já faz, né? O primeiro atendimento seria na DDM. A doutora Sara, que é a delegada titular da Delegacia da Mulher aqui de Fernandópolis, que é nossa parceira, ela já disponibilizou uma sala para que essa advogada plantonista fique lá e dê o atendimento na hora que ocorrer o fato. Vai fazer toda a diferença ter essa mais pontual, né? Mais cirúrgica ali do momento. Exatamente. E aí, nesse momento, ela passaria
por essa escuta, esse acolhimento, ela receberia a orientação jurídica e depois ela seria, sim, encaminhada para a OAB, mas não também no mesmo atendimento da Defensoria Pública. A gente faria o atendimento com as mulheres que foram capacitadas, com as profissionais que foram capacitadas. Aí entra a nossa parceria com a FEF, que não seria só orientação jurídica, teria também a orientação psicológica e assistencial na sede da OAB. Então, se a mulher ela quiser, eu imagino que ela queira, né? Não é só a questão de querer, ela tá fragilizada. Então, se ela sentir... É fundamental, na verdade, né? Sentir a necessidade, ela vai ter todo esse respaldo, né, do projeto. Então, essa é a diferenciação do atendimento da OAB. O que a gente vê também é que a mulher fica mais inibida na presença do homem. Então, o fato de estar uma mulher ali e que ela vai receber a capacitação para lidar com aquela situação no momento, porque existe aquela situação de que quando ela chega perante a autoridade policial, ela tem que falar várias vezes o mesmo fato, explicar o que aconteceu. Ela fica muito fragilizada. Então, eu acho que o amparo, não só de um profissional, mas de uma mulher, faz toda a diferença, né? Com toda certeza. Sim, uma atenção muito mais específica, com um grupo preparado para isso e com ações muito mais cirúrgicas, mais naquele momento que ela mais está fragilizada. Porque provavelmente o que deve ser muito comum é a mulher sair da delegacia, aí ela vai ter que procurar outro órgão público, então ela vai começar a seguir etapas que, além de serem cansativas, ela vai sendo desencorajada dentro dela. Muitas desistem. Muitas desistem, exatamente. E o projeto, ele vai ter alguma ajuda de custo? Não, por enquanto, aqui em Fernandópolis, totalmente voluntário. Ainda não temos ajuda de custo nenhum. Gente. Vontade de fazer, de ir atrás, de lutar pelos direitos das mulheres. É por isso que a gente conta muito com as advogadas que queiram se voluntariar, que queiram passar pelo curso que a OAB vai oferecer para nos auxiliar nisso, porque esse sistema de plantão, de estar lá na delegacia, requer disponibilidade, né? Então, a pessoa realmente vai doar o tempo, o conhecimento e, acima de tudo, a sororidade, né? A empatia com a mulher que está naquela situação, que todas nós um dia podemos passar. As mulheres que estão nos ouvindo, algumas sabem o que... Toda mulher já sofreu algum tipo de violência, que é o que a gente já conversou. E as que estão nos ouvindo, elas sabem muito bem quais são as explícitas. Mas muitas das vezes a mulher nem percebe que está passando por determinadas violências. Então, a Carol até tinha feito um compilado, pega aí, Carolzinha, sobre os tipos de violências que a gente pode considerar como violência contra a mulher, né? E uma é a violência psicológica, né? Emocional, né? Quando dentro de um determinado ambiente, seja de trabalho, num namoro, dentro de casa, a mulher começa a sofrer determinadas pressões, censuras, algumas coisas, privação de liberdade, às vezes ameaça, coisas que sempre coloca a mulher, afeta a autoestima, coloca essa mulher para baixo, vai fazendo ela se sentindo cada vez pior. Isso tudo é um tipo de abuso, né, psicológico, emocional. E a gente sabe muito bem, acho que essa aí a gente conhece bem. É uma forma de violência. E outra bem clara é a violência física, né? A agressão física é uma muito comum, que é o que você até colocou, a quantidade absurda no ano de 2022. Mas há outras formas também. Abuso sexual. Além do sem a vontade, sexual, né? De querer parceiro. São 5 violências, né? Que a lei determina, né? Então, a patrimonial... que é super pouco falada. O que seria, né? É isso que eu ia falar. Dani, o que seria, para o nosso público entender de uma forma bem resumida, exemplifica pra gente o que seria um abuso patrimonial? Um abuso patrimonial muito comum é quando o homem controla o dinheiro da mulher, por exemplo. Priva ela dos bens dela, entendeu? Até expropriação de bens. Expropriação de bens. O estelionato sentimental é uma forma de violência patrimonial, porque a pessoa tem aquele companheiro, aquela pessoa de confiança, e ela acaba cometendo, ela deixa bens na mão dele e ele comete o estelionato, ou seja, ele se apropria daquilo, dá um golpe mesmo. Eu tive uma cliente muito maravilhosa, nossa, gente boa demais, e ela se casou com uma pessoa, eram todos da igreja, ela se casou com uma pessoa, essa pessoa tinha controle sobre o salário dela, que ela trabalhava, ela tinha que receber e dar na mão dele. Ele só comprava o que ele queria, o que ela queria não podia ser, e ele agredia ela fisicamente também. Aí ela não contava para os pais,
Aí um dia a sogra, a mãe dele, contou para os pais dela, porque ela se sentia envergonhada. Ainda assim, ela entrou no quase que se suicidar, ela entrou numa situação de depressão com 23 anos. Entrou numa depressão profunda, começou a fazer terapia, e aí, depois de um dia de terapia, ela falou para a psicóloga que tinha vontade de pegar tudo e ir embora. E aí, era um sábado, aí tinha churrasco da família dele, ela falou, não, vai que eu tô com um pouco de dor de cabeça, pegou a motinha dela, colocou tudo, ficou, foi embora, ele ficou com tudo. Tudo, casa, tudo. Mas eu acho que a pessoa se vê nesse momento. Ela disse que ela pegou chorando e foi embora. Desespero. Na vontade de se libertar daquilo e não querer mais viver aquilo. Exatamente. Essa é a clássica. Violência patrimonial. Violência patrimonial. Física, Uma outra forma de violência patrimonial que muitos desconhecem é a privação da pensão alimentícia. O cara que deixa de pagar a pensão alimentícia como forma de punição. Ele sabe que ele tem que pagar ou para a mulher ou para os filhos, e ele deixa de pagar. É uma violência patrimonial clássica que mais acontece e as pessoas desconhecem, Me né? deixa indignada, o cara, ele deixa de pagar 200, 300 reais de pensão. Que é um absurdo. Que e aí ele fala que a mulher quer viver às custas de pensão. Sim, O que você faz com 200, 300 reais? Hoje em dia, para criar um filho, né? A destruição de objetos pessoais, de uso pessoal, que ela tem estima. Pega o celular, joga, estraga. Roupa, perfume. Ah, você gosta disso aqui, eu vou quebrar também. Violência patrimonial. De violência. A gente não pensa, né? Não. Você tá vendo? Então, meninas, e esse se enquadra aí no patrimonial também. Fiquem atentas a esse tipo de abuso. Às vezes é bom você fazer uma risca no chão e falar, não, isso aqui é violência. E você deixar bem claro, às vezes, pro jeito que a forma do que seu companheiro foi educado aí, para ele entender que isso não é legal. Né? Nem sempre a gente vai lá e consegue fazer, mas às vezes alguns sinais a gente tem que começar a detectar para começar a colocar uma risca, uma linha no chão. Quando a gente deixa ultrapassar algumas linhas, para você se encontrar de novo com você mesma, meu amor, é difícil. E outros tipos. E tem a violência moral, que a gente não comentou ainda também, né? Que é fazer muitas críticas, acusar de traição, vou embora, fiz isso por você porque você me traiu. Existe muito isso, e a gente não entende como violência, né? A gente acha que é normal. Uma briga, né? A crítica às vestimentas. Exato, também. Que é muito, né? Você vai sair com essa roupa? Sim. Aquela sensação. Ou sair falando pra todo mundo, depois que se separa, sair falando pra todo mundo, difamando, colocando a pessoa sob um aspecto pejorativo, complicado, expondo sexualmente as coisas que fazia ou deixava de fazer. Exato. O fato de emitir juízo moral sobre a conduta da pessoa é uma violência moral, né? Também é passível de algum tipo de ação jurídica? Sim, é um crime. Esses tipos de violência que a gente está falando aqui são previstas pela Lei Maria da Penha. Então, todas são crimes. Né? Todas independentes do abuso, do que aconteceu, o que houve. A vítima tem que ter provas ou não necessariamente? Alguns casos é uma questão muito difícil, porque na hora que você está na delegacia, dependendo de quem você encontrar lá dentro, a pessoa vai querer sim. Mas tem muitos lugares... Porque é difícil essa pessoa chegar, querer se abrir, às vezes ela não tem uma prova palpável, alguma coisa para falar. Não, mas eu sofro isso, porque... Mas está mudando. Muitos lugares hoje você pode até conseguir a medida protetiva pela internet, né? Aqui ainda hoje nós não estamos com essa realidade, mas existem estados brasileiros, por exemplo, no Distrito Federal já existe isso. Pela internet você relata o que aconteceu e você já consegue a medida protetiva. Interessante. Eu acho que isso é uma coisa que está evoluindo. Levando os rastros, né? Às vezes a situação não tem a prova na hora, mas a pessoa já dá, às vezes, um relato que chega, que convence, não que a pessoa vá ser acusada de qualquer forma, mas provavelmente abre-se um tipo de investigação ali até pegar os rastros. Né? O boletim de ocorrência é o primeiro passo, né? Então lá vai ser elaborado o boletim de ocorrência, vai ser tipificada a conduta que ela vai inserir num desses tipos de violência que a gente citou aqui. E depois vai se abrir uma ação criminal. O Ministério Público vai também...
intervir nisso. Então, assim, tem como se provar. É que a gente tem esse medo de que algumas condutas do agressor podem não ficar nitidamente comprovadas. Mas hoje em dia existem celulares, hoje em dia é bem mais fácil Muito comprovar, mais prático, né? né? E, como a Dani falou, tem mudado, né? É uma questão que tem sido abordada. Existem leis que hoje falam que a medida protetiva ela tem que ser concedida. Se a mulher chegar na delegacia e fazer o boletim de ocorrência, ela não precisa dar maiores detalhes e ter a tipificação exata do que aconteceu. Então, assim, tem se tornado mais fácil punir e também indiciar o agressor, né? Porque, Muito bom saber isso. até então, mesmo com as medidas protetivas, tem homens que se sentem até mais desafiados e empoderados a falar assim, não vai ter medida protetiva aqui, né? Então a mulher tem que ela se sentir empoderada. Ao ponto de falar assim, não, eu posso contar com a lei, né? Eu posso contar com isso. Eu acho que a questão de contar com a lei, ela precisa ser conhecedora dos direitos dela. Por isso, esse também é um dos propósitos do nosso projeto. Através das redes sociais, através de uma fala simples, de um post simples, trazer isso para a mulher, que ela conheça quais são os direitos dela, para ela chegar na delegacia, não, eu posso sim fazer o boletim de ocorrência. E às vezes, dependendo dessa mulher, de um caso, às vezes essa mulher nem sabe que ela tá passando por um abuso. Não sabe. Acaba virando tão comum aquilo que acha que é normal. A ele é desse jeito, é né? a educação e a falta de informação, né? Então, eu acho que um dos meios de combate à violência é a informação, é o conhecimento dos direitos. Isso é uma forma de combate à violência, porque se ela sabe que ela tem aquele direito, é como a Débora falou, existe uma linha, um limite que ela sabe que a pessoa não deve ultrapassar. Se a pessoa ultrapassou, ela tem que fazer algo nesse sentido de preservar a integridade dela, seja física, seja psicológica, ou seja moral. Ela é a detentora dos direitos, então ela tem que conhecer esses direitos e fazer com que eles sejam protegidos pelo Estado, porque assim, o Estado é inerte, ele não vai, de uma forma ou de outra, intervir nessas relações, ele tem que tomar o conhecimento, e se a mulher não tem a coragem, e quando eu digo coragem, não é que eu estou dizendo que ela é uma covarde, não, ela tem a vergonha, ela tem vários fatores sociais que levam ela a não fazer, então ela sabe que várias consequências vão advir dessa tomada de iniciativa dela. Então, assim, ela tem que tomar a iniciativa, levar essa questão ao poder público, que aí ela vai ter uma devolutiva. Mas, para isso, ela tem que conhecer o direito. Igual você estava falando sobre aquele cara famoso, muito rico. O Thiago Brenan. Ele já tinha muitos. Né? Não, quando a primeira tomou a coragem e ainda ela tomou a coragem e ela ouviu uma reportagem dela que ela fala que se não tivesse o vídeo que ela estava na academia, ela talvez não teria tido coragem. Ela é uma modelo. E talvez ela também não teria coragem. Por quê? Porque ele era um homem de posses, ele é multimilionário, e ela sabia já que esse era um comportamento reincidente dele, que ninguém fazia nada. Então, ela ia ser uma voz... não, quando se tem muito dinheiro... Ela ia ser uma voz única, né? E ele falava isso, que não adiantava que as vítimas fossem fazer um boletim de ocorrência, e muitas que vieram, que antecederam ela, não tiveram essa coragem, né? Essa iniciativa. Então, ela se expôs, ela... com certeza, por alguma parte da sociedade, ela foi julgada, né? Porque ainda tem isso, sim, né? Ela foi julgada por uma parte da sociedade, com certeza, mas ela teve iniciativa. E depois dela vieram outras, e graças a esse movimento que foi feito, ele está preso agora, e a gente espera que ele realmente continue, e ele pague pela pena, né? Pague por todos os crimes, sim, né? Mas falar que esse homem vai mudar, acho muito difícil. Não muda. Não, porque mas ele vai pagar pelo menos, exatamente, né? Pelo menos ele vai pagar por uma parte do que ele fez com essas mulheres. Você falou uma coisa super interessante, que eu sempre bato nessa tecla, é que culturalmente, nós somos criadas, nós que somos mais velhas, talvez nessa geração que está vindo agora não, mas na nossa geração e as anteriores, achar normal. Ele é um machão, ele faz isso, né? A mulher tem que ficar quieta, a gente tem vergonha, tudo era pudor. Eu conheço um caso muito próximo a mim. Culpabiliza-se muito a mulher e o agressor, aquele que
né, nunca se culpabiliza. Sempre primeiro... Na minha casa mesmo, eu não sofri, nem percebi que minha mãe tenha sofrido. Ela nunca comentou sobre isso. Mas dentro da minha família, eu sei de um caso muito grave e que os pais, na época, isso aconteceu na década de 80, várias agressões físicas, né? E aí, os pais dessa pessoa, foram contra a separação na época. Por quê? Porque o que vai ser uma mulher divorciada na década de 80? Era uma vergonha. Pensaram muito mais no que ela representaria perante a sociedade do que... E depois de muitos anos, a mãe dessa pessoa falou para mim que um dos maiores arrependimentos foi que ela se sentia inimiga da filha, porque ela foi contra. Mesmo sofrendo e percebendo tudo aquilo, ela foi contra a filha se separar. E ela foi a favor. Depois ela falou, eu na verdade, não estava protegendo minha filha, eu estava protegendo o agressor. E ela falou, eu vou... Com medo da estigmatização da filha, ela acaba protegendo o agressor. Porque era a forma de pensamento da época, né? E quantas histórias que todas nós conhecemos da avó, geralmente são as avós, né? Tiveram lá 5 filhos, em média, 6 filhos, uma média, né? E aí o pai, né, o marido dessa avó, batia muito nela, geralmente bebia, batia muito nela. Aí pegou todo o dinheiro da família, gastou com casas de prostituição, sumiu no mundo, e depois volta velho, e a mulher e a família têm que cuidar do estragado. Isso aí, você conhece a história assim? Na verdade, eu vivencio uma história assim. Eu acho... Conheço umas várias. Eu particularmente... amei esse projeto porque eu fui, na infância, vítima de violência doméstica, junto com a minha mãe. Então, assim, essa questão de ir até a delegacia, ficar lá sentadinha num canto, com as pessoas te olhando, e você não ter um acolhimento, é muito vergonhoso aquela situação. Então, eu vivenciei muito isso. Meu pai era alcoólatra. Então, a gente tinha esse ciclo de violência doméstica dentro de casa. A minha mãe não tinha, com 2 filhas e tudo mais, não tinha coragem de separar. Demorou muito tempo para que ela tomasse a iniciativa. E após anos, meu pai parou de beber. E ele adoeceu e... Vocês tiveram ainda que cuidar? Eu e minha irmã tivemos que cuidar. Hoje nós temos uma relação ótima, a gente vê que o ciclo de violência tinha muito a ver com o álcool, né? Mas é bem isso, isso era muito recorrente. Eu acho que hoje as mulheres têm mais coragem de quebrar esse ciclo, né? Sim. Mas tem coragem de sair daquele exatamente, núcleo, ela não se prende mais a essa coisa de família, né? Mas antes era muito onde você recorrente. Sente que é o seu lar, né? Sim. Onde você se sente aconchegado, confortável. Gente, o álcool é uma porta para violência, né? Porque você lembra aquele dia que nós fomos lá conversar com a doutora Sara e ela falou que depois de feriados, festas de final de ano, que aumenta o índice. Aumenta demais o índice. E eu acredito que na pandemia segunda, aumentou-se terça-feira o feminicídio em virtude exatamente. da pessoa às vezes não ter o que fazer, fica tomando seu álcool em casa e batia na mulher. Sim, né? Os índices se elevaram a nível pandêmico, né? Porque acontecia geralmente isso mesmo. A pessoa estava ali, às vezes entrava num ciclo depressivo, ficava alcoolizado, agredia as parceiras ou entes familiares. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que começar, os pais novos aí, a entenderem que dentro de casa não se conversa gritando, não se fica xingando, se desrespeitando. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam que o ambiente dialógico, de diálogo mesmo, de sentar, de entender as discordâncias, ele tem que imperar. Porque, às vezes, muitas pessoas, elas praticam a violência porque é cultural. Dentro de casa, mandava ir pro inferno, mandava naquele lugar, aí a pessoa se sente, né? Todo tom de voz que se aumenta, mexe com o orgulho do outro, e as pessoas acabam sendo muito impulsivas na sua agressividade ao pôr para fora, né? E eu acho que talvez essa educação das próprias famílias, da forma como você trata ali, como você né? Como você dialoga com as pessoas da sua família? Sim. Mas eu fui educada assim, ok, mas você pode, com a consciência, começar a mudar. Pode. A vulnerabilidade social, ela está muito ligada à violência contra a mulher. Por quê? Elas se retroalimentam. A vulnerabilidade social, ela
faz com que a pessoa ela está sem emprego, ela está numa situação que ela está isolada socialmente, né? Não recebe um amparo do governo, não estou falando só de bolsas, mas aquela oportunidade de emprego mesmo. E aí ela se retroalimenta da violência. É muito interligado isso, as pesquisas mostram isso. Inclusive, nessa pesquisa que a gente trouxe aqui do Fórum Brasileiro, fala que a vulnerabilidade social, ela retroalimenta a violência e vice-versa. Olha, eu tô me lembrando de um caso, na minha primeira faculdade, eu conheci uma pessoa que é minha amiga até hoje, ela já tinha, na época, ela tinha uns 40 e poucos anos. E ela vivia um relacionamento em que ela já não estava feliz, o esposo, na época, traía muito ela. Aí ela, no trabalho dela, conheceu uma pessoa e traiu também esse marido dela. Mas quem sofreu todo o julgamento não foi o marido, foi ela que sofreu todo o julgamento. E ela não mentiu para ele, ela ainda falou que ela queria a separação, mas ela dependia muito, apesar de ter o trabalho dela, financeiramente dele. Então ele usou muito sabe? Ele usou muito dessa violência patrimonial, não saía da casa, agredia ela, fazia muitas coisas e ela acabou arrastando esse relacionamento por muitos anos pela própria dependência mesmo. Aí depois ela conseguiu se desvencilhar disso, mas ela teve que passar por muitas, poucas e boas, em virtude de que ela tinha 3 filhas e ela cuidar sozinha das 3 filhas, ela não daria conta, né, por causa da questão financeira mesmo. Então ela se submeteu bastante a essa pessoa que praticou vários tipos de violência contra ela, moral, patrimonial, física, até sexual. O agressor, ele é uma escala, né, gradativa. Como você disse, ele ultrapassou a linha e aí ele começa uma escala da violência verbal, aí ele passa para moral, ele passa para psicológica, ele passa para física, até que, infelizmente, ele pode chegar a cometer o feminicídio. Às vezes a pessoa vive bem por um bom tempo e às vezes surge alguma determinada situação na vida dessa pessoa, né, do casal, que vai mudar completamente o comportamento da pessoa. E às vezes a pessoa demora para entender, às vezes ela é super empoderada, ela sabe de um monte de coisa, ela nunca admitiu nada, mas até ela entender que ela tá dentro de uma situação complicada. Um relacionamento abusivo. A permissão, permitir uma vez. Querer entender. É isso, porque querer entender, querer aceitar. Enxergar, né? Porque eu acho que porque agora teve. Entendeu? Eu me conformo, o que aconteceu, exatamente, um monte de questionamento que a gente e aí, mas ele não era assim. Aí fica tentando lembrar, mas ele não é assim, ele vai mudar. Não é acabando que as pessoas... Depois da agressão, isso também é objeto de estudo. Depois da agressão, os estudiosos intitulam como lua de mel. Então ele agride, aí passa um longo período que o casal fica tudo bem, e aí você acha vai dar certo, vai ter o recomeço. E aí a violência acontece. E o mais interessante é que a cada agressão, a mulher, a autoestima dela vai mais para baixo. A cada agressão, parece, ela meio que... Os outros gostam de ficar falando, né? Ai, gosta de apanhar. Não é que gosta de apanhar. É que ela vai perdendo tanto amor a si mesma. Sim, vai minando. E ela realmente, ela se acha tão pouco que ela desacredita que exista relacionamento que vale a pena. E aí ela prefere ficar com aquela dor que ela conhece. Enfraquece. Ela se acha incapaz, né? Ela se acha incapaz de sair do relacionamento, ela se acha incapaz de se automanter, ela acha incapaz de amar de novo, porque a pessoa que ela amava é o agressor dela, a pessoa que ela confiava. Então, Ou achar que é tarde demais. Tipo assim, mas é uma altura dessa do campeonato, vou começar tudo de novo. O propósito do projeto é que essa pessoa perceba, a mulher vítima da violência, perceba que é possível recomeçar. Existe um recomeço. É complexo, é complicado, mas ela pode receber auxílio e ela pode recomeçar. O auxílio, ele pode ser para qualquer mulher. Sim. Financeiro, qualquer, independente. Mulher sofreu. Exatamente. A gente estava falando da questão de baixa renda, mas uma mulher que hoje ela tem uma condição de vida relativamente estável, ela pode sofrer a violência patrimonial, o companheiro priva ela de tudo e ela não tem como recorrer, ela tem meios para contratar um advogado, para buscar uma orientação jurídica. Então, essa mulher que, em tese, para defensoria, por exemplo, ela não se enquadraria nesses quesitos de hipossuficiência, que a gente chama, no nosso projeto, ela está inserida. Entendi. Porque pode ser uma situação provisória, né? Uma situação transitória. O marido sequestrou todos os bens,
Então, aí ela pode estar nessa situação e aí ela vai ser recebida e É acolhida incrível por nós. como que a gente sempre conhece, sempre está envolvida em vários casos em que acontecem vários abusos, né? A gente conversando com isso, principalmente o patrimonial, uma cliente ontem acabou de falar para mim que largou do marido e o marido dela passou a mão na conta dela inteira. Então, E simplesmente ela falou, Carol, eu já não queria mais, eu nem fui atrás, eu só peguei minhas coisas e fui embora. Porque eu não queria mais aquilo. Passou, limpou, ela é vendedora de ouro, né? Passou a mão nas joias dela, passou a mão nas contas bancárias dela. é uma E violência tá com- patrimonial. Ela E às poderia. vezes a Ela pessoa poderia se quer enquadrar, talvez ela evitar a dor de teria uma cabeça. situação financeira boa, mas então, no mas momento... vê que se a gente evita a dor de cabeça, esse agressor ele vai continuar, né? Ele não vai sofrer uma punição. E ela se sentiu lesada, expropriada daquilo que era dela. Sim. Então, ela poderia ir até uma delegacia e fazer, sim, um boletim de violência patrimonial. Ela Pô. deveria. Eu até falei isso pra ela ontem. Porque Hoje até, você- inclusive, falei pra ela: olha, a gente tem um podcast e amanhã estaremos com 2 advogadas. A gente tá falando sobre mulheres em vulnerabilidade. Você entra lá e você assiste, por favor. Você assiste, você siga as nossas redes, Exatamente. pega lá nossas dicas, que a gente quer tornar isso nosso projeto. muito acessível. Sim. Né? A busca nossa é realmente que as pessoas entendam o que é a violência nas suas formas e que ela entenda que ela pode sim ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e seguir vai com ter essa apoio. ação. Ela não precisa só resgatar a liberdade dela de volta, que eu imagino que ela Que é o que ela queria. queria. O que ela mais queria é ter a liberdade dela de volta, mas ela lutou para ter esses bens, ela pode ter os bens dela Sim. de volta também. Ô, meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assunto espinhoso. E no projeto, o que a sociedade fernandopolense, por exemplo, poderia fazer para ajudar? O que nós poderíamos fazer para ajudar esse projeto? É na divulgação? Sim, na divulgação é super importante. Porque a gente precisa levar esse conhecimento falou. a todas as pessoas. Sim, que nem né? você falou que advogadas seriam bem-vindas. Então, aí, as advogadas, né, fernandopolenses que não sabem do projeto, pode se Sim, ajudar, a se gente conta voluntariar. Inclusive, a gente conta muito com esse voluntariado, que essas novas advogadas, esse pessoal, Psicólogas. sim, esse pessoal Mas que aí tá teria aí. que ser feito em forma de parceria para ir As psicólogas, sim, vai ser uma parceria com a E fundação. tem que ter tudo uma documentação. Sim. Todo mundo que for participar tem que ter todo um trâmite, né? As advogadas, sim, nós vamos lançar um edital. Ah, tá. E aí vai ter o período Entendi. de inscrição. E depois, Uhum. quando acabar, nós vamos marcar um período para fazer o curso de aperfeiçoamento, né? Do voluntário. E de vocês capacitação. fazem E que reuniões para reunir, para conversar sobre. Claro, né? Nós vamos fazer. Não, eu falo. Com a sociedade? Dentro dessas pessoas, esse grupo de mulheres que estão unidas, reuniões para conversar e alinhar. É um propósito nosso, a gente Aham. quer lançar o projeto, então assim, nós estamos vindo aqui em primeira mão divulgar o projeto, aí passada essa fase de implementá-lo, que seria realmente fazer o edital, essas advogadas se Capacitar. voluntariarem, Uhum. a gente capacitar e colocar elas já com a mão na massa, dentro da delegacia. O próximo passo seria a gente levar essa discussão para a sociedade, sim. Existe um projeto na OAB que chama OAB Vai à Escola. A gente ia até a escola, a gente falar sobre violência. É Bacana. Nas importantíssimo. escolas. Muito bom. E também para a sociedade. Eu As falei empresas, né, sim, que a gente comentou. nas empresas. É muito interessante divulgar a violência, porque assim, Sim. é muito estigmatizado, as pessoas têm vergonha, as pessoas têm medo, preconceito de falar sobre isso. E eu acho que a gente tem que divulgar que isso precisa ser Com dito. toda certeza. Ó, e deixa eu saber uma coisa. Por exemplo, uma pessoa acabou de se formar, acabou de prestar o exame, ou não, ou ainda está nos últimos anos, ela poderia tentar. Ela vai De participar tudo. do projeto pela FEV. Ah, legal. É. Então ela pode até utilizar como atividade complementar, né? Sim, aí a FEF faria Ela deve esse ter tipo essa- de controle. Uhum. Pra gente, ela vai participar do projeto monitorada por uma profissional habilitada. Uhum. Então, no dia, ela vai estar lá depois de fazer toda essa triagem que vai ser feita na delegacia, a gente vai receber essa vítima na OAB e aí vai ter essa equipe multidisciplinar, né? Composta pela psicóloga, Você que é advogada e estudante tudo de mais. direito Legal. da FEF, se você, mulher, estudante de direito da FEF,
fica ligado que eu tenho certeza que a FEF vai dar alguma contrapartida no sentido de te ajudar no Eu achei seu muito currículo, interessante na sua grade isso. curricular. A Melina Muito legal. Ferracini, que é a coordenadora do curso de Direito da FEF, é uma parceira nossa. Muito legal. Então, ela está super engajada nisso, de legal. colocar esses alunos da FEF para participarem ativamente desse projeto. Eu queria fazer uma pergunta polêmica, mas vamos só situar a nossa audiência. Então, a gente está em início. Vocês já deram entrada na parte da documentação para que haja implementação e logo vai sair o edital que permita isso, Sim, certo? Isso, para as advogadas. Para as advogadas. No momento é para as advogadas. Certo. Então, vocês vão ter o passo a passo. Vocês vão passar todas essas informações de que quando, por exemplo, vão estar abrindo para psicólogas, para físio, vai ser através da FEF, a FEF vai falar. Exatamente. Certo. E quando começar, tivesse, hoje a gente começa aí nas DDMs, vamos começar todo o processo hoje, também será comunicado, certo? A gente vai fazer esse lançamento oficial do projeto na OAB e aí a partir desse lançamento a gente já vai começar os atendimentos na DDM. Então Legal. vocês vão informar, a gente não falou o nome do projeto, que é OAB para ela. Nossa, não falamos? Não o falamos. projeto... Mas eu sabia que a gente não tinha falado. Eu sabia, mas eu sabia que eu ia entrar nessa questão. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser estar sempre atento a isso, sigam o Instagram Projeto OAB para elas, tá? Vocês vão seguir lá, a gente até ia falar isso antes, mas vocês vão se informar lá a partir de que momento as próximas ações serão tomadas. Sim. Porque tudo será colocado lá e atualizado à população fernandopolense da região. E certo? quem puder compartilhar, né? E vai compartilhando nos stories aí. Quanto mais pessoas compartilham, mais pessoas Exatamente, vão a gente saber. precisa dessa interação. A gente vê que depois da criação do Instagram, são muito reposts, né, daquilo que a gente divulga, e é muito interessante, porque cada repost é um conhecimento. Então, a gente conta com essa interação do público. A gente estava falando aqui, a gente tem uma pauta, né? A gente passou para as meninas, a gente é organizada, tá, meu amor? Porque a gente não quer perder nada de importante para realmente explorar o assunto. A gente não quer ficar aqui jogando um papo pro ar, ninguém tem tempo para ficar jogando papo para fora nesse momento, né? E aí, a gente até falou quais seriam os próximos passos, e a Vá falou alguma coisa de casa-abrigo. Sim. Que tem esse negócio de casa-abrigo? A Casa-Abrigo, existe um projeto em Bauru, né, Dani? É o OAB de Bauru, que já tem a Casa-Abrigo. Seria um passo que a gente ainda não pode dar. Pretensão. Exatamente, porque depende do poder público. Sim. A Prefeitura Municipal de Fernandópolis deveria, né, como poder público, custear essa casa. Então, assim, é uma questão que a gente tem que resolver com ainda sentar e a discutir, prefeitura, né? porque essa casa seria mantida. Hoje, nosso projeto é totalmente voluntariado e não tem um custo, não tem uma ajuda de custo. A partir do momento que essa casa-abrigo fosse instalada na cidade, ela teria um custo. Então, esse custo teria que ser arcado pela Prefeitura de Fernandópolis. A princípio, poderia ser iniciativa privada também, auxiliar tudo isso. Mas provavelmente lá, mais pra frente, quando vocês estiverem andando o projeto bonitinho, vocês podem desenhar o projeto de construção da casa, com tudo que precisaria, e levar ao poder público a proposta, Exato, através de vereadores e etc. É uma Isso. pretensão. É um Casa passo. legislativa. Até a gente conversou com o doutor José Rafael e ele também comentou isso, né? Que até eles sugeriram um prédio promotor. já na Que cidade legal, que para interessante. pelo menos provisório, mas ainda não teve. Tem bastante homens advogados que apoiam o projeto, que se animam e ajudam, Sim, incentivam. graças a Deus. Incrivelmente, todas as portas que a gente bateu, onde tinha homem, onde tinha mulher, todo mundo apoiou, abraçou a nossa Que causa legal. e deu um monte de ideias, né? Porque o nosso projeto, na verdade, é simples. Aí cada pessoa que a gente conversou, né? Cada lugar que a gente foi, as pessoas deram várias Seu ideias. olhar sobre isso. Por exemplo, na prefeitura, a gente conversando com as assistentes sociais, falou, nossa, mas vocês poderiam também implementar o projeto, fazer um convênio com a associação comercial para a mulher poder ter uma possibilidade de emprego, ela poder gerar sua própria renda. Nossa, A legal. gente não tinha olhado por esse aspecto. Legal. Ela, com o olhar Sim. dela, nos sugeriu isso, que é um
próximo passo também, a gente entrar em contato com a CIF para ver se a gente consegue vai colocando, formatar isso. E dando um passinho, construindo solidamente cada passo para que realmente funcione, né? Para que vocês tenham resultados palpáveis. A gente depende muito do voluntariado, então o sucesso do projeto vai depender dessa mulher, porque o atendimento é feito por mulheres, essa mulher que queira participar disso, dessa rede de proteção que a gente está tentando criar. Porque, infelizmente, em Fernandópolis, a gente tem muito caso de violência. Sim, em todo lugar, Tem, né? em todo lugar. Outro objetivo do projeto é a gente criar as estatísticas sobre a violência. Sim. A violência bairro a bairro, onde acontecem os maiores índices. A Secretaria Municipal da Saúde já passou alguns dados para o projeto. A gente também tem a parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que também está super engajado nesse sentido de criar essas estatísticas, de criar a proteção ao direito da mulher. Então, assim, uma das nossas propostas é a gente quantificar esses casos, criar uma estatística ano a ano para isso. E é interessante vocês terem falado que os homens estão abraçando isso, porque isso é uma forma de reconhecimento do machismo estrutural. Sim. Porque a nossa sociedade, ela é profundamente patriarcal, não é? A gente sabe porque nós mesmas reproduzimos atitudes que desfavorecem as nossas irmãs. Sim. E não é perceptível, às vezes a gente não percebe. Não A gente reproduz porque a gente foi criada assim. Então, a partir do momento que o próprio homem apoia isso, é muito importante. Porque isso é um começo de um reconhecimento de uma sociedade patriarcal. E a partir do momento que a gente reconhece isso, fica mais fácil de a gente empoderar. Vocês acham que é importante o empoderamento feminino? Muito. O empoderamento faz com que a mulher se sinta capaz, que era aquilo que a gente estava falando. Às vezes, a violência tirou essa sensação dela de poder, de criar, de querer fazer alguma coisa em prol de si mesma, né? Ela achar que exatamente. Ela perdeu totalmente aquela capacidade de sonhar. Eu acho que a vítima de violência, ela deixa de sonhar. Ela perde. Então, o empoderamento, a criação de mecanismos que ela se sinta capaz, que ela se sinta empoderada, vai fazer com que ela rompa esse ciclo. E a gente também tem que procurar se unir, né? Sim. Ter sororidade com a companheira, com a amiga, com a irmã, né? Que é uma coisa que a gente percebe que não. A gente tem que copiar dos homens aquilo que eles acaba têm de bom. julgando. Julgando esse junto. sentimento de parceria e irmandade. Porque os homens, eles passam pano uns para os outros. E eu acho que a gente também tem que aprender a parte boa deles. Sim. A gente tem que, seja uma mulher que levanta. Mas aí é o que a gente fala, acaba julgando a outra mulher. Uma mulher tá passando por algum caso, acaba julgando. Graças a Deus mudou bastante isso. Né? Bom, antes da gente ir pro finalzinho, que a gente tá indo pro final, então, mas a pergunta espinhosa se pulou, você já foi direto? Vamos fazer uma pergunta Vamos espinhosa. à pergunta espinhosa. A pergunta que não quer calar. Cadê aqui, ó? E mulheres trans, elas também poderá se beneficiar? É um assunto bem polêmico esse, né? Nós Bem ainda não temos uma decisão pacífica e unânime sobre nesse sentido. O que aconteceu em alguns casos, no final do ano passado, começaram a admitir, né? Na verdade, a lei da Maria da Penha ela vai pela vulnerabilidade e fragilidade da mulher. Então, em tese, a mulher trans ainda não teria direito. Porém, o delegado, em alguns casos, ou o juiz, pode conceder a medida protetiva, que é um instituto da Lei da Maria da Penha, né, para a mulher trans. Em analogia, né, para a mulher trans. Acredito que é analisando caso a caso, Sim, né? Caso a caso. Tá certo. Sim, eu acho que tem que ver realmente caso a caso, porque tem casos e casos. Mas ela pode até, alguma mulher que se encontrar numa situação dessa, se não conseguir se enquadrar, ela pode, por analogia, como a Vanessa falou, o juiz ou o delegado conceder uma medida protetiva também, ou outras medidas Não através assecuratórias. da Lei Maria da Penha, Do mas Código de Processo Penal. Né, por Entendi. analogia, entendi. E eu acho que ela deve se socorrer do judiciário, porque assim, a partir do momento que uma
procure, vai se criar uma jurisprudência jurisprudência, a né? respeito disso, que vai se aplicar às outras. Precisa, como a Dani falou, existem alguns entendimentos. A partir do momento que esse entendimento se tornar majoritário, aí o direito vai ser concedido a ela também, estendido a ela também. E na verdade é assim, tem que se procurar ajuda, porque não importa, a violência não deve ser aceita de forma alguma. Sim, independente dos casos. Nem de homem para mulher, que é o que é mais corriqueiro, infelizmente comum, nem de mulher para homem, o que é muito raro, mas acontece. Né? Sim, existem os casos. Não é abrangido por essa lei que a gente está comentando, que é a Lei Maria da Penha e as outras que a gente trouxe aqui mas hoje. Pode ser mas por existe analogia. a violência da mulher contra o homem e ele pode, da mesma forma que a mulher se socorre do judiciário, ele também pode. Bom, vamos nas caixinhas de perguntas? Não tem tanto. A gente vai mostrar as mulheres que estão fazendo parte do projeto? Vamos mostrar as fotos das mulheres que estão atuando nesse projeto. O estúdio é pequeno, tá, gente? Mas é uma gama de mulheres. Quem quer Aí você vai falando certinho os nomes e as funções delas. Essa é a doutora Ângela, a nossa Ângela Takai, é a nossa vice-presidente da subseção. Um beijo, Ângela. Próximo. Essa é a Melina Melina Ferracini, que é coordenadora do direito da FEF. É isso aí, Melina. Essa é a doutora Laiane Freitas, também advogada. É uma integrante também do projeto. Essa é a mais bonita, mais legal. É a nossa secretária adjunta da subseção. Patrícia Carvalho, também uma integrante, compõe o nosso projeto. Lindíssima. Quem é essa? Essa é a coordenadora do projeto OAB por Elas. Vanessa Buozzi. Parabéns, Vá, pela iniciativa. Essa é a doutora Elaine Caroline, advogada também e nossa colaboradora. Doutora Mara Medrado. Também advogada. Um exemplo de mulher empoderada. Empoderada. Mas ela vocês precisam conhecê-la. Muito elegante. A doutora Ângela de novo. Parabéns, meninas, pela iniciativa. Isso é fundamental. Eu acho que esse projeto já deu certo. Quando vocês quiserem também que a gente divulgue alguma coisa, vocês marcam a gente e também falam com a gente, que a gente também faz nos stories ou no feed, a gente marca vocês. Vamos manter essa parceria. Queremos vocês ativamente no projeto, dando suas opiniões, participando. Então, e é como a gente falou, a proposta é levar esse projeto para a sociedade participar. Com certeza. Vamos criar essas reuniões que a gente pode criar uma forma de empoderar essas mulheres, ouvir profissionais e debater sobre esse tema que tem que deixar de ser tabu. Não tem como a gente não apoiar e não acompanhar, porque é a essência do podcast, né? Fala Gata Podcast, empreendedorismo feminino, empoderamento feminino, conectar para crescer juntas, seja uma mulher que levanta outra mulher. E eu quero fazer um convite a vocês do dia que a gente for fazer o nosso lançamento, que vocês participem. Nossa, meu Deus, eu vou ter que comprar a roupa, advogada chique. E espero que depois que estiver andando, em andamento, daqui um ano a gente possa voltar. Então vai e com resultados, né? E eu tenho certeza que o alcance dessa nossa entrevista hoje vai ajudar muitas mulheres que passam por esses casos, e vai ser um alerta para elas irem atrás e ter uma pessoa, né, para confiar, para ajudar ela, para acolhê-la. Olha, a Carol não serviria de base. Nunca queira abusar da Carol de nenhuma forma. Ela vira um demônio. A Carol não será abusada. Amém. Mulher empoderada. Meninas, que é um poço de empoderamento. Meninas, vamos às caixinhas de perguntas? Não, meu celular com bateria tinha aqui, mas... Certo, vamos lá. Ameaçar cortando dinheiro é violência? Acho que a gente já falou isso. Sim, né? Que é a violência patrimonial, né? Que a gente já explicou. Tá na lei. Claro que eu acho que é casa a casa, né? Se a pessoa recebe, a menina recebe do pai uma pensão e faz um tar, pai corta a pensão, depende, né? Pensão assim, estando, morando com a filha. Eu acredito que essa pessoa que deva ter mandado essa pergunta, ela deva estar passando por esse relacionamento que o homem priva ela dos bens e valores e tudo mais. Então, é um tipo de pega todo o violência. salário dela, às vezes, né? Quando é que uma medida protetiva se extingue? Na verdade, a lei não determina um prazo específico
para medida protetiva. Uhum. Isso é caso a caso, é o delegado ou o juiz que vão verificar O tempo. em que a mulher estiver numa condição de risco. Não tem tempo determinado. Entendi. Certo, Tinha meninas. outras, mas aí meu celular... Aí teve uma aqui, que no caso, tem mulher que bate em homens, como é que se faz? Filho, vai procurar a justiça, querido. Sim, Assim como a mulher tem que procurar também. procure seus Mas direitos. isso é tão raro, mas tão raro, que não é o foco da nossa conversa e do projeto. Porque a gente está Exato. tentando abarcar aquilo que tem em abundância, infelizmente. É a violência contra a mulher, né? Que é excessiva. Mas nos nenhuma dias de forma de hoje. violência aceitável. Tem que sim. Meninas, tem alguma coisa que vocês queiram falar que a gente não deixou de abordou? perguntar? Sobre o projeto? Olha, me fala certinho o dia sobre o convite. Ah, com Porque certeza. Nós vamos... uma eu agenda. preciso me arrumar, entendeu? Com certeza, por favor. Olha, o que a gente queria muito é agradecer vocês. A gente se sente muito honrada de estar aqui com essas mulheres. Se sentiu honrada. E eu Com certeza. sinto, assim, a solidariedade no ar, assim. Então, assim, muito legal participar de algo e trazer aqui para vocês um projeto que a essência é isso. É a empatia, é a solidariedade, É é o isso que a gente acolhimento. Então, nós somos só gratidão. Eu quero agradecer em nome do presidente, Dr. Maurílio, e em nome de toda a diretoria da OAB por vocês darem essa oportunidade para nós e para o nosso projeto. Com apoiar certeza. nossa causa. gente Eu acho que agradece é a uma causa confiança. sensacional que realmente merece. A gente agradece a atenção. confiança no nosso trabalho, Sim. no poder de divulgação. A gente se sente muito honrada também pela confiança que vocês proporcionaram, deram pra gente. A gente vai fazer jus a essa confiança. Sim. Mas antes de dar um tchau, a gente, como de praxe, pergunta para todas as pessoas que a gente está finalizando. Cite 3 palavras que definam seus valores, sua vida neste momento. Nossa, que difícil. Vocês querem Básicas. definir essas palavras para o projeto ou na vida de vocês? Posso definir na minha vida. Eu acho que eu me sinto uma pessoa alegre, Alegria, eu sou uma pessoa amiga, amizade e família também. família. Eu também acho que eu sou fiel aos amigos, à família, grata Fidelidade, gratidão e felicidade. e felicidade. Eu acho que a todo momento a gente tem que estar feliz com todas as fases de vida. Eu acho super legal isso, apoiar projetos. Veio um projeto, a gente já teve uma entrevista com um projeto que foi o Projeto Formiguinhas. Eu acho fundamental a inserção da mulher, né, no mercado de Neuzinha, trabalho, da defender gente, as mulher. mulheres. Sim, ela faz parte do Conselho Municipal. Ela é porreta, hein? incrível, Sim. incrível. E é Uma essencial. atitude. Então, realmente, se vocês precisarem, podem contar com a gente. A gente vai Com estar aqui de certeza. mãos abertas, de portas abertas para receber vocês novamente. Muito obrigada. Obrigada E a é todos isso que aí. Sim, assistiram. esse foi o 18º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem Interajam com a bastante. Manda pra amiguinha, que você sabe que tá acontecendo alguma coisa, pode mandar pra ela. Fala, ó, olha lá, viu? Eu falei que isso não é normal. Então, Já fica atenta Exatamente. que logo você vai ter uma ajuda extra pra você sair dessa vida. Esse foi o 18º episódio do Fala da Gata Podcast. Sim. Um podcast para para gerar conexões conexões e crescer juntas. É. E-